1 Coríntios 11 e 23, pode dizer amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, eu inicio e você completa. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aí o versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Tome seu assento. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. A Santa Ceia é um banquete da graça. A ceia do Senhor é uma festa espiritual. E a ceia do Senhor nos remete a três direções: para trás, para frente e para dentro. A Bíblia nos manda participar do corpo do Senhor, lembrando do seu sacrifício, ou seja, fazer isso em memória de mim, para que nós nos aproximemos da mesa da comunhão, para que nós nos aproximemos da comunhão dos santos e com o corpo do Senhor Jesus. Foi necessário que o seu corpo fosse moído por nós. Foi necessário que o seu corpo fosse moído através da tortura, do sacrifício físico, chegando ao extremo da morte na cruz do Calvário. Então Paulo nos convida, quando reproduz o ordenamento do Senhor, a lembrar o porquê podemos cear. Não é um mero ritual, não é uma tradição, é o corpo do Senhor representado no pão. E Paulo nos convida a lembrar o que Jesus passou para que eu e você pudéssemos participar desta mesa de comunhão. Mas a ceia também nos manda olhar para frente. Todas as vezes que beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus vai voltar. Você crê nessa verdade? E Ele não vai mais voltar com cravos nas suas mãos, não vai mais voltar com cravos nos seus pés, Ele não vai voltar com a coroa de espinho na sua cabeça. Ele vai voltar em um corpo transformado, glorificado, para arrebatar uma igreja santa, pura, comprada, redimida. Aleluia! A Bíblia está nos dizendo: todas as vezes que vocês cearem, lembrem-se da grande comissão. Existe um propósito para a igreja estar na terra: é adorar o nome do Senhor e fazer discípulos. Os dois grandes princípios do discipulado: seguir o mestre e fazer outros discípulos. Mas Paulo também nos convida a olhar para dentro. E ele diz no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Somos tentados algumas vezes a examinar o colega. Somos tentados algumas vezes a examinar um familiar, um amigo. Não raramente a gente vê pessoas dizerem: eu não acredito que ela vai participar da ceia, mas ele tem coragem para tocar no pão. Só que a Bíblia nos manda examinar a nós mesmos. E não é um exame de mérito, porque se fosse por mérito, o pão e o vinho ficaria intacto e eu não teria condições de tocá-lo. A meritocracia é o sonho dos políticos, e eu espero que eles implantem no Brasil a meritocracia. A gente está cansado de tanta bandalheira. Mas no reino de Deus, irmão, eu lamento te informar, não tem meritocracia. No reino de Deus é só a graça. Por melhor que a gente pense ser ou que sejamos, ainda é insuficiente. Se a graça não te alcançar, não adianta. Se o sacrifício de Cristo não te redimir, ninguém herda o céu. A lei não salva, o sacrifício humano não salva, a autopiedade não salva.
é a graça do Senhor Jesus. Por isso a Bíblia nos manda olhar para trás, para frente e para dentro. Por que para dentro? Para nos conhecermos. Nós precisamos conhecer nossas fragilidades, nós precisamos conhecer nossas limitações, nós precisamos conhecer os nossos pontos fortes e fracos. Se você olhar um pouquinho na história, você vai ver que a filosofia diz que o autoconhecimento é exercício total da razão. Não era que os filósofos diziam? Conhece-te a ti mesmo. E diriam eles, a emoção é um atrapalho nesse processo, porque afinal de contas você se emociona e a emoção atrapalha a razão. Depois vieram os estudiosos, a psicanálise falou, não, a emoção é um fator importante na composição do ser humano, tem que ser levado em conta. Nós somos seres emocionais e conhecer as nossas emoções, as nossas reações, o nosso temperamento é importante para o autoconhecimento. E Jesus nos dá o exemplo disso, pastor Aldino. Quando Jesus celebra a ceia, a Bíblia diz que ele vai ao Getsêmani. E você lembra qual foi a oração de Jesus? Pai, a minha alma, emoção, está angustiada até a morte. E Jesus chega a dizer, se for possível, passa de mim este cálice de sofrimento. Mas por que Jesus não finaliza essa decisão? Porque quem conhece a si mesmo e conhece a Jesus, sabe que além da razão e da emoção tem o espírito. Corpo, alma e espírito. E quando as emoções afloram, e a gente fica nervoso, e a gente quer tirar satisfação, a gente quer desistir, quer brigar, às vezes, pastor Aldino, não sei o senhor, eu tenho vontade de fazer umas orações por uns irmãos assim, com imposição de mão no pescoço, espremer até sair lágrima. Aí o Espírito diz, calma, não decida pela emoção, existe uma partícula do céu dentro de você, aleluia, conhece-te a ti mesmo, examine-se a si mesmo, diz Paulo. Sua razão não é suficiente, suas emoções ajudam, ora atrapalham, mas dentro de nós há um Espírito que clama pelo Criador. Quando Deus cria o boneco no Gênesis, a Bíblia diz que Ele soprou em nós e fez-se alma vivente. Imagem e semelhança de Deus. Deus é branco, Deus é moreno, Deus é alto, Deus é baixo. Não, Deus é Espírito. A semelhança tem a ver com o DNA de Deus ingerido em nós pelo sopro divino. Dentro dessa sua alma que às vezes se angustia, dentro desse coração que sofre, existe um Espírito que clama, Abba, Pai. E o Espírito está pronto. Quando você começa a entender isso, a Santa Ceia começa a fazer mais sentido. Agora, olha que interessante. Sempre que falamos do sacrifício de Jesus, lembramos do sacrifício físico, e ele foi exaustivo. Existem estudos, existem pesquisas, existem filmes, existem narrativas, inclusive do ponto de vista médico, do que Jesus sofreu. Dos chicotes. E os estudiosos da arqueologia e da história bíblica dizem que o chicote que foi usado para torturar Jesus possuía na ponta dos tentos de couro pedaço de osso lascado. E não apenas a chicotada feria o mestre, como aqueles pedaços de ossos cravavam nas suas costas. E quando o carrasco arrancava, pedaços do corpo do nosso Salvador eram extraídos. O prego, o cravo que foi cravado nas suas mãos, dizem os médicos, começou a fazer contato com um nervo que tem aqui e produzir a dor mais aguda que o ser humano pode aguentar. O peso do corpo de Jesus caiu para frente porque ele já não tinha mais forças. E o seu tórax comprimiu o pulmão e ele já não conseguia mais respirar. A coroa de espinhos furou o seu couro cabeludo e atingiu o crânio.
O corpo de Jesus desidrata, as moscas começam a voar ao redor dele por causa do sangue, e Jesus diz: eu tenho sede. Eles não dão a água mineral com gás, eles pegam um pedaço de esponja, de pano, e colocam vinagre, algo ácido, nos lábios ressecados e partidos do Salvador. Façam isso em memória de mim. Foi por isso que nós somos habilitados a participar da ceia, porque o meu Jesus, o teu Jesus, não desistiu de nós. Todavia, às vezes negligenciamos a dor psicológica, e o que Paulo está enfatizando no versículo 23 é justamente isso, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traição, não foi um estranho, não foi alguém de longe, foi alguém de dentro do grupo. E a alma de Jesus angustia-se até a morte por causa da traição. Ai, irmão, a traição é coisa triste. Só quem já foi traído sabe a dor de ser traído. Só a mãe que ouviu que a filha iria posar na casa da amiga e depois descobriu que ela tinha uma vida dupla, oculta, sabe o que é ser traída. Só o marido que devotou fidelidade e honrou a fidelidade e descobriu que outro se deitava no seu lugar, sabe o que é ser traído. Só quem recebeu uma promessa dizendo: essa vaga é sua, e passou um mês, passou 2, passou 3 e a vaga não era. Só quem já contou um segredo para alguém e no outro dia lajeado inteiro sabia, sabe o que é ser traído. E a dor da traição causa feridas na alma. A dor da traição, do desprezo, do abandono, tem atingido muitos servos de Deus. E por causa disso nós vivemos um mal chamado depressão. Pastor, depressão dá em crente? Claro que dá, crente é gente. Crente é gente, nós não somos robôs. Por causa disso nós vivemos outro mal chamado ansiedade. Por causa disso nós vivemos outro mal chamado síndrome do pânico. E essa realidade tem nos machucado, nos ferido. E muitas vezes a dor da alma nos faz se reprimir, se encolher, se esconder e desejar inclusive a morte. Mas Jesus me trouxe aqui hoje para te dizer: Jesus também passou por isso e venceu. Se você está lutando contra esse mal silencioso, a doença, o desprezo, o abandono, a traição, creia que há um Deus no céu que pode te capacitar para vencer. Você crê nessa palavra? Levante a mão para o céu e adore a Jesus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o senhor sabe, pastor Aldino, que nós temos novos desafios nesse tempo. Eu estava ministrando hoje pela manhã em Palmeira das Missões, num treinamento de líderes de toda aquela região. E eu falei para eles: vocês não vão acreditar, mas eu e a minha esposa, a gente parece bem jovem, pastor Aldino. E somos mesmo. Mas nós nos namoramos por carta. Aí eles ficam chocados assim: meu Deus, carta é coisa do século XIX. Não é não. Nós casamos no século 21, 2006. Por causa que a modernidade, a tecnologia, isso aqui é coisa de 5, 7, 8, 10 anos, irmão. E a gente já se apegou tanto a isso aqui que parece que a gente já nasceu com isso, com chip embutido, com celular no bolso. Não. E quando a gente começa a olhar para o que mudou no nosso tempo, o Senhor começa a dizer: você precisa se preparar, meu filho, para os novos desafios. Quer ver uma? Fazem 15 dias nós sepultamos um jovem da minha igreja, candidato ao batismo, fazendo discipulado, que tirou a vida por causa de um pacto suicida no WhatsApp. Tem pastor que não conta isso, porque parece um fracasso do pastor. É claro que a gente não fica feliz de maneira alguma, mas eu seria culpado se a igreja não tivesse acolhido, abraçado, cuidado, amado, ensinado. Mas a fragilidade emocional
tudo bem, indo para o retiro da igreja, candidato ao batismo agora semana que vem, fazendo aula de música, trabalhando, de repente um gatilho emocional é ativado, e o jovem toma todos os seus remédios e tira a sua vida. Nós precisamos conhecer as nossas limitações, viu, irmão? Não viva como um super-homem, porque você não é. Viu, irmã? Não tente viver como uma heroína, porque você pode até ser para os seus filhos, mas você também tem limitações. Chore aos pés de Jesus, entregue a Ele as tuas aflições, confia no Senhor e o mais Ele fará. Não suporte a dor sozinho. E sabe como Jesus conserva-se no meio da angústia? Eu quero ser bem objetivo, porque eu sei que a Santa Ceia para uma igreja desse tamanho não é tão rápido. Primeiro, Jesus conserva o seu propósito. Jesus em nenhum instante ele recua daquilo que ele veio fazer. Jesus sabia por que ele veio. Jesus sabia quem o enviou. E Jesus sabia quem ele tinha que salvar. Ainda que esteja doendo na sua vida, não abra mão do seu propósito. Por abaixo, cantular abaixo, ainda que o câncer tenha chegado na sua casa, não abra mão da sua missão, do seu propósito. Ainda que a tua empresa tenha quebrado, não deixe de crer, Deus ainda está com você. Se Ele está comigo, porque Ele não impediu, pastor? Eu não sei, mas eu sei que Ele está com você. E eu também sei que às vezes é nos desertos que Ele nos ensina as maiores lições. Como é bom andar com o Senhor nos montes, mas às vezes Ele nos pega pelo braço e diz: vamos descer ao vale, Daniel. Como é bom andar com o Senhor na glória, no santo dos santos, mas às vezes Ele nos pega pela mão, tira o nosso chão, tira o nosso conforto e diz: vamos para o deserto caminhar comigo. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo desertos emocionais, desertos sociais, financeiros, familiares e até espiritual. Eu venho com uma palavra de Deus para a sua vida. Deus não se esqueceu de você. Caminhe com Ele no deserto, porque o deserto é o lugar que Deus faz os grandes milagres. Aleluia. Jesus conservou sua missão porque Ele entregou os seus sentimentos a Deus. A reação de fazer aquela oração com imposição de mão no pescoço é humana. Por isso Jesus diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quem é o Senhor dos seus sentimentos? Ah, irmão, existe uma força mais poderosa do que a energia atômica. Existe uma força mais poderosa do que a energia eólica, hidráulica. Existe uma força mais poderosa do que as turbinas de um Boeing. O que é isso, pastor? Amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E sabe como nós entregamos os nossos sentimentos a Deus? Dizendo: Senhor, gere em mim o seu amor, ao invés do meu rancor. Gere em mim, Senhor, o seu perdão, ao invés da minha reclamação. O Senhor te convida nessa noite a perdoar, a liberar perdão. Porque o perdão pode ser unilateral, bilateral, multilateral. Às vezes duas pessoas que precisam se perdoar se encontram, se abraçam, choram e glória a Deus. Às vezes quem você precisa perdoar não está aqui, mas o seu coração guarda mágoas. E se você guardar mágoas, quem sofre é você. Os seus sentimentos vão ir definhando, as suas emoções vão ir sendo feridas, e a sua alma vai entrando em angústia. O pastor Rick Warren diz que guardar rancor é como guardar rancor e querer que o outro sofra é como tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Quem você precisa perdoar? Para quem você precisa pedir perdão?
Pastor, eu não consigo esquecer. Nem vai. Esquecimento não é perdão, esquecimento é doença, se chama amnésia. Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar do que aconteceu, mas não sentir mais dor. Há uma graça de Deus aqui, irmão. Você está sentindo aqui? Ô pastor, ainda bem que eu não estou bom da voz, senão ia dar uns gritinhos, pastor Aldino. Aleluia, há uma graça de Deus aqui. O Senhor te convida a liberar perdão. Despreenda-se do passado para poder viver o futuro. Eu estava ministrando na cidade de Passo Fundo. Olha a força do amor. Deixa eu ver a hora aqui. Mais 5 minutos, pastor. E eu falava sobre família, minha esposa estava comigo. E à frente tinha uma senhora que chorava copiosamente. Eu orei, abençoei. Em algum momento eu falei, diga para alguém que você ama, que você ama. Dá um dó maior aí. Pois o amor, não, acho que é Fá, né? Não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer. Eu quero. Ó, vamos cantar esse? O meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade, Senhor, colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Ó, vai na harmonia. Eu falei, diga para alguém que você ama, que você ama. E eu fui para casa, minha cidade é perto de Passo Fundo. No domingo eu voltei. Quando eu cheguei, a irmã estava na porta da igreja. E ela disse, pastor, eu quero falar contigo. Pois não. Mas tem que ser reservado. Ok. Ela disse, olha, eu não sou dessa igreja. Eu venho aqui porque eu gosto da orquestra. E ontem, quando você falou para dizer que a gente amava, eu lembrei do meu filho, que a gente está inimigos. E eu pensei, na minha casa não adianta isso aí. Esse menino não sabe o que ele está falando, ele é novinho. Ele ainda acredita em amor. Sabe qual é o nosso problema? A gente, em vez de amadurecer, a gente fica ranzinza. Para de acreditar na vida, no amor, no perdão, em Jesus. E aí minha irmã, ela disse, mas no caminho para casa eu pensei também, o que eu perco de dizer que eu amo ele? Já está ruim mesmo? E ela disse, eu tenho uma cobertura no centro de Passo Fundo. E eu já tinha posto na imobiliária para vender e comprar 2 apartamentos menores, um em cada ponta da cidade, porque eu não queria mais ver ele. Imagina, irmão, não queria mais ver e estava comprando um apartamento. Sabe, porque o ódio cega, mas o coração ainda amava. É mãe. E o que a senhora fez? Eu cheguei em casa, bati na porta do quarto. Ele abriu só uma frestinha, desconfiado. Quando ele abriu, ela disse, eu empurrei com o ombro e saltei no pescoço dele. E falei, filho, mamãe te ama. E ela disse, no começo ele tentou me empurrar, mas de repente eu senti os braços dele me envolver também. E a gente foi dormir, ele não falou que me amava. E aí ela me disse, eu pensei, olha, tudo bem, eu tentei, ele não me ama, ele não disse nada. No outro dia, 9 horas da manhã, eu ouvi um barulho na minha casa, ela falou. Fiquei assustada porque só morava eu e ele sempre levantava ao meio-dia e pedia pizza. Eu levantei para ver o que era, e aí ele pulou no pescoço meu e disse, mamãe, eu estou limpando a churrasqueira para a gente fazer um churrasco, porque eu também te amo, mãe. O amor encobre uma multidão de pecados. Entregue os teus sentimentos a Deus. A Santa Ceia é uma mesa de perdão. E por fim, Jesus venceu aquele momento por causa da gratidão.
A ceia é uma mesa de comunhão. A ceia é uma mesa de perdão. Mas a ceia também é uma mesa de gratidão. Ó, versículo 23. Porque o Senhor Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Se fosse uma picanha de lajeado, se fosse uma pizza com borda, mas foi pão. Pão hoje em dia as pessoas nem querem mais comer porque engorda. Só aqueles pão pretinho com sementinha. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Ah, irmão, ainda que tudo esteja indo mal, não esqueça de agradecer pelo que Deus já te deu. A Santa Ceia é uma mesa de comunhão. A Santa Ceia é uma mesa de perdão. E deve ser uma mesa de gratidão. O Senhor traído, ferido, angustiado, não deixou de agradecer por algo simples. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero Fique em pé comigo. Posso orar, pastor? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Você não merece, mas Jesus não desistiu de você. Não era para você estar aqui, mas a graça te alcançou. O quem você pensa que te tirou daquele bar, daquela boca de fumo, daquele presídio, daquela vida? Foi a graça, o amor que nós não merecemos. E ele está aqui, ó. O Yeshua HaMashiach. Yeshua. Vai, irmão, fala com Deus, entrega para Ele os seus sentimentos. É noite de cura da alma. A ceia é uma mesa de perdão, de comunhão, de gratidão. Deixa o Yeshua entrar no seu coração. O meu amado, olhe para mim. Eu não sei, pastor, se vocês usam fazer convite ou não, mas eu queria pedir sua liberdade para orar por todos assim. Pode ser? Porque eu sei que todos que estão aqui, a começar por mim, precisam dessa oração. Nós temos que parar de pensar que somos super-homens. Ei, homens, me escutem. Nós temos que parar de ter razão. Porque tem gente que por causa da razão está perdendo a esposa, os filhos, a família, o ministério. Eu não quero razão, pastor Aldino. Eu não quero razão, eu quero a minha família do meu lado. Eu não quero ter razão. Eu quero minha esposa viajando comigo, meus filhos comigo. Eu não quero ter razão. Eu quero a bênção do meu pastor. Eu não quero ter razão. Eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Às vezes pensamos que quando aceitamos Jesus nos tornamos imunes à dor, aos problemas. E não é verdade. Eu tinha um pastor ancião da nossa igreja, jubilado. O Senhor levou ele ano passado. Homem de Deus, de oração. Homem que orava e Jesus curava. Homem fiel.
companheiro. E a diabetes pegou ele. E foi até que amputaram a perna dele. Aí uma vizinha, porque se Deus tem os seus ungidos, o diabo também tem, irmão. Ah, como tem. Gente para chegar e pôr o dedo na tua cara e te jogar para baixo, te desanimar, te humilhar, te acusar. A questão é, nós vamos ser usados por quem? Por Deus ou pelo outro? Aí uma vizinha chegou para ele e falou: pastor Pedroso, cadê o seu Jesus agora? Não era o senhor que orava? Aí o senhor numa cadeira de roda. E ele me disse: pastor Daniel, eu enchi o pulmão de ar. Falei para ela com todo carinho: minha amiga, a senhora não entende, mas eu não aceitei Jesus para ter perna. Eu aceitei Jesus para morar no céu. Feche os seus olhos. Essa oração é você que vai fazer com Deus. Eu quero te dar 30 segundos para você orar em silêncio. A oração que você não tem coragem de fazer em voz alta. A confissão que você ainda não teve coragem de fazer em público. Fala com Deus agora. 30 segundos. Por abaixo, andarai. Olamacho, inderebe, canto, larabaixo, inderei. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade ser. Faça essa oração cantando agora. Diga para ele. Confesse a ele as suas fragilidades. Jesus te entende. Jesus, o Filho de Deus, sabe o que você passa. É noite de cura, pastor. É noite de reconciliação. É noite de perdão. É noite de comunhão. É noite de gratidão. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. É noite de gratidão. Deixa. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Vamos para o refrão? Porque teu é o reino. A glória é dele, a unção é dele, o poder é dele. O pastor Aldino é dele. Essa igreja é dele. Pastor Daniel é dele. Você é dele. E se você é dele, ele cuida de você. Seja curado agora pelo amado Espírito Santo. Seja. Ó Deus de eternas misericórdias, eu ministro sobre essa igreja dos meus irmãos a comunhão, o perdão e a gratidão. Ó minha alma, nunca se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor.